Bom dia, coquinhos! Como é que vocês estão? Aguentando firme? Vamos continuar com a nossa matéria. Chegamos já no século XX, na hora do fervo, e hoje o nosso assunto é Revolução Russa! Ah, comunista! Meu Deus, nossa bandeira nunca será vermelha. Uh! Gente, chegamos num tema bastante polêmico que está sendo bastante falado agora. Essa história de comunismo que tanta gente odeia do fundo do seu coração. Que é? Volta para Cuba, seu vagabundo, né? Enfim, todo mundo se odiando, se xingando pelas redes. Isso funciona, aquilo não funciona, e de repente todo mundo virou especialista em ciência política, todo mundo sabe tudo, e todo mundo passou a odiar os cubanos e os venezuelanos como se eles estivessem lá tão preocupados conosco. E é uma coisa bem engraçada para nós que somos das ciências humanas, é um pouco engraçado para nós odiarmos o comunismo e lutarmos contra uma ditadura comunista, sendo que, enfim, o Muro de Berlim caiu em 1989, a União Soviética acabou em 1991. Ah, podemos odiar o comunismo chinês, mas a gente usa os computadores deles, os celulares deles, os eletrônicos deles, os tênis deles, as camisetas deles. Ou nós podemos odiar o comunismo em Cuba, mas eu acho que os cubanos não estão lá tão preocupados em relação às nossas vidas aqui no Brasil. E também é bastante curioso que as pessoas que odeiam Cuba não conhecem nenhum cubano. Pelo menos a maioria do que eu conversei até agora nunca viram um cubano na sua frente e nunca estiveram em Cuba. Então nós vamos odiar Cuba com todas as nossas forças. Tipo, volta para Cuba, seu esquerdopata, né? Vagabundo. Ou sei lá, mas para nós, assim, nós que lidamos com a área, fica um troço meio aleatório a gente escolher uma nação estrangeira para odiar. Se eu trocasse de posição, por exemplo, assim, sei lá, já pensou na hipótese de, por exemplo, volta para Mauritânia, seu vagabundo, ou sei lá, você quer que o Brasil se torne um Emirados Árabes? Nossa bandeira nunca será igual à da Guiana Francesa. Enfim, tá? É uma coisa um pouco esquisita, porque aparentemente o mundo não está lá tão preocupado em relação às nossas propagandas políticas daqui. Ops, essa é a ideia, tá? Fique de ouvidinhos atentos, porque essa coisa de ficar odiando a inimigos aleatórios e imaginários, né? Isso aí soa muito mais como uma propaganda política de mobilização de massas eleitorais do que propriamente alguma coisa que tenha alguma função na nossa vida. E, de qualquer forma, se nós queremos discutir o socialismo, discutir países socialistas, primeiro, antes de criticar, antes de achar que é bom ou ruim, antes de achar de novo que nós estamos dentro de um filme dos Avengers, da luta dos mocinhos contra os bandidos, que aparentemente isso não tem lá muita correspondência com a realidade, nós temos que conhecer as pessoas que se criticam, né? Ou seja, cientistas, pessoas que usam a razão, pessoas que usam as evidências e que buscam a verdade, elas não estão de fato querendo criticar, elas estão querendo entender como o mundo funciona. E quando nós pensamos na Revolução Russa, nós estamos falando do quê? Estamos falando da primeira, digamos assim, a primeira experiência socialista consolidada. Tá? Então, a nossa Revolução Russa ela derruba o regime czarista, que é o que nós tínhamos no lugar. A gente já vai estudar o que é o czarismo, vai estabelecer o primeiro governo socialista consolidado. Lembrando, não é mérito nosso aqui discutir se isso aqui é bom, se isso é ruim. Na pior das hipóteses, nós temos que entender antes, para quem sabe depois a gente tentar entender quais foram as virtudes e quais foram os defeitos desse tipo de regime, e se alguém tem uma simpatia por isso ou não quer ter simpatia por isso, que tem plena liberdade de expressão para querer decidir se quer ter ou não alguma simpatia ou né, pelo socialismo ou não. Mas isso de fato não importa, tá? Nós temos aqui a nossa Revolução Russa, que ela altera o equilíbrio de forças na geopolítica mundial. Ela vai causar uma polarização global, tá? Porque os países que adotaram a fórmula socialista, tá? Eles agora vão fazer oposição ao lado capitalista. Todo mundo sabe disso. Isso se chamou de Guerra Fria, não é? Tá? Então vamos lá, continuando. Para nós entendermos como que o fenômeno socialista ele se consolidou na Rússia, primeira coisa que nós temos que entender, qual é o processo histórico que ele se consolidou, né? Em que processo histórico ele se consolidou? Nós temos aqui o socialismo marxista, que foi isso que eles tentaram construir aqui. O socialismo marxista será a base filosófica que os russos usarão para criar o seu novo regime, o seu novo país. Esse sistema filosófico ele foi criado na Alemanha por Karl Marx, todo mundo sabe, que tinha uma relação com o contexto da nossa segunda revolução industrial. Significa, Karl Marx estava tentando resolver os problemas
que a segunda revolução industrial tinha trazido para as populações operárias, tá? Essa nova realidade urbana, tá? A gente já sabe que a revolução industrial ela foi extremamente cruel com a classe trabalhadora. A imensa maioria das pessoas que estavam vindo do campo para as grandes cidades, elas entravam para trabalhar nas fábricas e eram submetidas a regimes exaustivos de trabalho, 12, 13, 14 horas por dia, sofriam acidentes frequentes, as crianças não tinham acesso à escola, elas eram exploradas, ou seja, nós tínhamos a exploração do trabalho infantil, salários baixíssimos, acidentes de trabalho, a exploração do trabalho feminino, tá, de forma semi-escrava, então tudo isso era muito grave e muito ruim. E justamente então, com o acirramento dessas desigualdades e o sofrimento extremo da classe trabalhadora, é que surge no meio desse contexto um pensador alemão chamado Karl Marx, que tenta então, através do socialismo, que vocês já estudaram, por isso levem seus estudos a sério, jamais se deixem contaminar pelas paixões eleitoreiras, né, que alguns grupos disseminam pelas redes sociais. Rede social não é lugar para ficar se discutindo ciência séria. Nós precisamos de pesquisadores, tá? E não de blogueiros que não têm experiência na área para ficar emitindo opiniões. Nem blogueiros e nem políticos, né? Então, o que acontece? Karl Marx foi esse teórico que tentou, então, criar um sistema para tentar criar uma sociedade que ela não fosse tão desigual e que os trabalhadores, então, não fossem explorados, tá? E daí ele cria esse sistema socialista, onde ele imaginava que, através de uma revolução proletária, os trabalhadores venceriam a luta de classes, tá? Fazendo uma grande revolução, eles pegariam armas, derrotariam a classe burguesa, que nessa época era a classe que eram a classe dominante, que controlavam as fábricas, né? E esses trabalhadores, então, derrotando os donos de fábricas, eles construiriam uma sociedade chamada de socialista, da qual teria um Estado centralizado que faria a redistribuição das riquezas, a redistribuição das terras, das propriedades e dos meios de produção. E dessa forma, aos poucos se produziria uma sociedade igualitária onde ninguém exploraria ninguém, ou seja, o objetivo final era libertário, era criar uma sociedade onde as pessoas vivessem em condições igualitárias, sem ninguém explorando ninguém e que ninguém viveria uma vida degradante. Esse era o objetivo de Karl Marx. Nós temos que entender, e por isso a preocupação da gente trabalhar, de eu falar tanto, né, e ocupar tanto tempo da aula para falar sobre isso, é em virtude do momento que nós vivemos. O importante é nós entendermos isso enquanto um modelo filosófico, um modelo de pensamento. Foram ideias de um filósofo, essas ideias se espalharam, tá? Pessoas se inspiraram nessa filosofia de uma sociedade mais cooperativa e igualitária, tá? E criaram, então, políticas e exerceram atitudes que criaram, então, assim, acabaram por consolidar estados que vão usar isso aqui de base filosófica. Agora, nós temos que cuidar o seguinte, é uma base filosófica. Assim como o pensamento de Adam Smith também é uma base filosófica. Se Adam Smith estivesse vivo hoje e olhasse o nosso capitalismo hoje, como ele funciona, certo? Ele também não ia entender nada, certo? Da mesma maneira que nós temos várias bases filosóficas, como por exemplo a democracia de Clístenes, na antiga Grécia, a filosofia cristã de Jesus, entendeu? Só que o que esses caras criaram de modelo de pensamento, entre o modelo de pensamento e a realização, nós temos uma diferença. Uma coisa são as ideias quando elas são criadas filosoficamente, outra coisa é quando as populações tentam colocar isso na prática, tá, em determinadas condições, em determinadas interpretações, em determinadas realidades que acabam gerando resultados que não necessariamente são igual ao que está na teoria. Da mesma maneira que Adam Smith disse que todos teriam progresso dentro de uma sociedade meritocrática, basta você ter talentos, tá? E não haveriam injustiças na sociedade, todo mundo que tem talento em empreendedorismo prosperaria. Olhe para o Brasil e me diga se essa filosofia ela deu 100% certo. Da mesma maneira que aqui também equivale a gente olhar para a Rússia, olhar para a União Soviética e para as experiências socialistas da história, e a gente pode até fazer o exercício mental, tá, de ver o quanto isso ficou parecido com aquilo que estava previsto no livro. Mas o livro é o livro é uma ideia, tá? Essas ideias, elas são tentativas de se ler e de se inspirar as atitudes humanas na realidade. Mas aquela velha história, se houvesse uma filosofia perfeita, tá? Que é a mesma lógica da dieta, né? Se houvesse uma dieta perfeita, tá? Não haveriam pessoas nem com sobrepeso, nem com peso a menos no universo. Todo mundo teria o corpo perfeito, né? Da mesma maneira, se houvesse uma filosofia perfeita, tá? O ser humano jamais teria crise, não haveriam pessoas infelizes no mundo, né?
Tá? Então é muita ingenuidade a gente ficar entrando nessa disputa tola. Quem matou mais gente? Foi o socialismo ou o capitalismo, entendeu? A ditadura socialista que eles querem implantar. Enfim, eu acho que se o ser humano realmente usar a sua inteligência, ele vai perceber que nós temos coisas muito mais importantes para discutir do que efetivamente se há uma espécie de conspiração para botar um Brasil numa ditadura comunista. Enfim, pelo amor de Deus, né? Temos mais o que pensar. Vamos lá entender como é que foi então a tentativa dos russos de consolidarem essa experiência socialista, tá? De construir um mundo socialista. Como isso funcionou na prática, tá? Aqui nós tínhamos a Rússia czarista antes. O que é o czarismo, certo? O czarismo é um regime de perfil absolutista. Nós tínhamos aqui já uma dinastia que estava no poder. Essa dinastia se chamava Romanov. Esses Romanov já estavam há 3 séculos no poder e eles mantinham uma política extremamente tradicionalista, arcaica, de poderes autocráticos, de poderes absolutamente centralizados numa pessoa só. É um regime absolutista e ainda com características bastante conservadoras, porque eles têm muitos traços orientais, né? Eles têm algumas características, digamos assim, da cultura oriental, essa coisa do rei, né, que usa-se de uma postura muito ríspida para governar, tá? E enfim, que esses nossos Romanov, eles estão querendo conduzir a Rússia para uma experiência europeia. Lá do outro lado, seus amiguinhos ocidentais estavam vivendo coisas como a Revolução Industrial, agora no século XIX e XX, e os russos vão querer entrar nisso daí. Só que se a gente for comparar a Rússia com outros países europeus, eles são caracterizados pelo atraso econômico, político e tecnológico, tá? E justamente agora a gente vai ter no século XX, no início do século XX, alguns czares que vão tentar dinamizar essa Rússia para tentar, pelo menos, deixá-la um pouquinho mais parecida com os países ocidentais, como França e Inglaterra, né? Nós temos aqui um país com autoritarismo e pobreza extrema, e agora esses nossos últimos czares vão tentar tirar essa Rússia dessa condição. Nós temos aqui uma tímida tentativa de industrialização, que ela vai se centralizar principalmente nas capitais, Moscou e São Petersburgo, tá? As duas capitais, as duas maiores cidades, Moscou e São Petersburgo. E daí os caras vão industrializar essas duas cidades. Só que quando a gente fala da Rússia, a gente não pode se esquecer do seguinte: a Rússia é, de longe, o maior país do mundo, tá? De longe. Olha só o tamanho colossal que essa Rússia tem. Olha aqui, só para vocês terem ideia, aqui eu estou apontando para vocês a nossa Europa Ocidental, tá? Olha aqui, ó, tá? Certo? A gente pega aqui de Portugal até a Alemanha. Isso aqui é a Europa Ocidental. Aqui o leste europeu, tá? E veja quantas vezes eu posso carimbar a Europa dentro da Rússia. Então significa que estamos falando de um país imenso, que está tentando fazer um processo de modernização, mas é algo que é extremamente complicado. Nós temos uma diversidade étnica gigante aqui na Rússia, nós temos uma dificuldade de transporte, uma dificuldade de comunicação e principalmente nós temos um território da qual boa parte dele é amplamente inabitável porque é frio demais, tá? Certo? Então a Rússia ela tem ali territórios muito frios não é um lugar assim tão simples de se modernizar, tão simples de se desenvolver, tá? Muito bem, esse nosso czarismo, então, está tentando modernizar a Rússia, só que nós tivemos aqui, no finzinho da dinastia Romanov, um percalço aqui bastante complicado. Nós tivemos aqui um czar que morreu num atentado à bomba, ele foi assassinado, e o seu filho, chamava-se Alexandre III, acabou morrendo muito precocemente. Certo? Então nós tivemos aqui um czar que foi assassinado por um atentado, e outro czar que o substituiu, que era o seu que acabou morrendo cedo e por isso o herdeiro acabou sendo esse cara aqui, ó. Esse sujeito aqui se chama Nicolau II, tá? Qual foi o problema? Nicolau II assumiu o trono jovem. Ele tinha uma formação intelectual bastante, digamos assim, erudita, tá? Foi formado para ser um bom aristocrata, falava alemão, falava inglês fluentemente, gostava de belas artes, tinha até treinamento militar, tudo. Só que esse cara aqui como ele era muito novo ainda quando ele assumiu, ele não tinha estudado a política, tá? Não havia se preparado para ser o herdeiro do czarismo. O pai dele acabou morrendo muito cedo, né, por um problema de rins. E daí que aconteceu que esse cara assume o poder e ele não vai fazer um bom governo porque é uma pessoa que não tem, ele não tem nenhum, digamos assim, gosto pelo governo. Ele não tem proximidade com o povo. Ele não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma devoção pelo povo, tá? Vivia isolado, só ele e a sua família, né? Ele era, tudo bem, um bom pai, né? Enfim, gostava de cultivar bastante sua família,
muito apaixonado pela sua esposa. Ele era casado com uma princesa de origem prussiana, tá? Ela era alemã, né? Enfim, que daí que acontece que pela fotografia vocês já podem ver que nós tivemos alguns problemas aqui. Quer dizer, problema assim, né? Pro ponto de vista da época, tá? A gente está falando de problemas do ponto de vista de um rei que age de forma absolutista. Como vocês podem olhar na foto aqui, ó, filha, filha, essa aqui é a imperatriz, Alexandra, tá? Filha, 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 tá? Só filha. E daí, essa aqui é a pequena Anastácia, né? Conhecida Anastácia, parece que tem até desenho dela, eu nunca vi, tá? Enfim. E daí o que acontece? Ele precisa de um herdeiro homem. E nasceu o pequeno Alexei aqui, ó. Esse herdeiro homem aqui. Sai, reloginho. O que esse relógio está querendo? Esse pequenininho aqui, ele se chama Alexei, tá? É daí que acontece. Depois de ter várias filhas, eles finalmente conseguem ter um filho homem para o alívio da família real. Ufa, finalmente um filho homem, um herdeiro, o futuro czar e sei lá o quê. E deu problema. O Alexei, quando era pequenininho, estava brincando, cortou a perna, sangrou, 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 sangrou e quase morreu, tá? Entrou em coma. O que acontece? Esse menino ele tinha hemofilia. Então nós teremos aqui um problema muito sério na nossa família real, da qual vários grupos estão tentando fazer atentados para destituir o rei, e mais do que tudo, o Nicolau II ele precisa esconder da população e dos seus opositores que o pequeno Alexei é hemofílico. E ninguém estava conseguindo achar a cura, e vinham médicos e médicos e médicos. Aí de vez em quando o guri se recuperava, depois sofria outro tombo, começava a sangrar, quase morria de novo. E enfim, que daí isso daí vai ser muito marcante na família, o que vai fazer com que Nicolau II se torne cada vez mais recluso, a ponto de que ele não tinha mais contato com o público, ficava fechado no seu palácio, ele e a sua imperatriz, até o momento que eles, depois de tentarem todos os médicos, a nossa imperatriz começa a ter paranoias, tá? A imperatriz e o imperador também, Nicolau também. Continuando, autoritarismo extremo, falta de conhecimento político e distanciamento em relação ao povo, tá? E a coisa vai se complicando até que nós temos aqui esse fenômeno da qual a imperatriz principalmente começa a se tornar uma fanática religiosa, primeiro apelando para os grandes bispos da Igreja Ortodoxa, mas mesmo assim não resolvendo a doença do filho, ela começa a apelar para um curandeiro. Isso aqui se chama Grigori Rasputin. Esse cara aqui é uma espécie de versão russa de Antônio Conselheiro da nossa Guerra de Canudos aqui. Tá? É uma espécie de monge milagreiro que faz promessas mágicas, faz curas mágicas. Ele é tipo, praticamente o fundador de uma espécie de seita, né? Onde ele tinha alguns seguidores que faziam rituais estranhos, etc. E a nossa imperatriz, então, ela se torna uma devota desse cara e traz ele para dentro do Palácio Real, da qual inclusive começam a surgir acusações de que ela tinha se tornado amante dele, de que ele molestava as filhas, e enfim, que daí também ele ficava, também há indícios, né, de que ele ficava tendo relações com a outras mulheres da nobreza, enfim, tudo isso foi extremamente polêmico. E a classe política, a classe militar, a classe industrial, a boa parte da nobreza, que olhava para esse sujeito aqui, o Rasputin, tá, que ele era um mago, dizia-se que era um mago, que era imortal e não sei o que, né? Já tinha sofrido atentados, não conseguiu matar esse cara nunca. Começaram a surgir lendas de que esse cara aqui, né? Tudo que é tipo de lenda, né? Era amante da imperatriz, fazia magia negra, enfim. Uma doideira. E dessa forma nós temos a gradativa erosão da popularidade do governo de Nicolau II, de que as pessoas vão tendo cada vez menos confiança, tá? Nicolau II e seu péssimo governo. Ele vai fazendo um monte de decisões equivocadas, de consequências catastróficas. Vamos ver. Em 1905, nós tivemos 3 episódios que foi chamado de ensaio geral. Tá? Ensaio geral seria o ensaio da Revolução Russa, ou seja, quando a população ensaiou de tanta insatisfação com esse rei, tá? Esse Nicolau II, esse governo tão desastroso que ele fez, a população ensaiou tirar ele do poder. Primeiro, a derrota na guerra russo-japonesa. Os russos olharam na China, destroçada pela Guerra do Ópio, uma grande oportunidade de fazer uma expansão imperialista. Pegaram um pedaço da China para, então, imitar o que as outras potências industriais estavam fazendo, matéria-prima, industrializar a Rússia, etc. O que aconteceu então? Os russos, tentando sair na corrida imperialista, foram avançar na direção da Manchúria, tá? Que fica ao norte da China. Ali descendo ali pela Rússia, né? Eles invadiram o norte da China. Só que o que aconteceu quando eles desceram lá, eles deram de cara com os japoneses, que estavam expandindo também. E os japoneses entraram em confronto com os russos
e acabaram derrotando então aquelas divisões russas que estavam ali ocupando a Manchúria, e daí por isso que o czar então prometeu uma vingança maligna. Enviou para lá a frota que estava dentro do Mar Negro, né? Certo? Que era basicamente a frota né, que fazia a defesa da Rússia. Veja que é problemático, às vezes, você ser também o maior país do mundo. Essa frota teve que dar a volta ao mundo, eles navegaram muito tempo, e essa marinha chegou exausta lá, tá? Os soldados estavam esgotados, estavam mal alimentados, e foram enfrentar os japoneses, tá? Então os russos eles achavam que tinha uma grande vantagem, porque daí nessa época, imperialismo, superioridade da raça branca e sei lá o quê, eles tinham grandes e pesados navios, os encouraçados. Os japoneses tinham navios menores, mas eram navios muito ágeis, e assim os russos levaram uma verdadeira surra dos japoneses. Olha aqui uns navios aqui russos aqui meio que afundados aqui, né? E assim os russos eles vão protagonizar a primeira derrota de uma nação europeia, tá? Isso acabou irritando todos os europeus. A primeira derrota de uma nação europeia para uma nação asiática, porque o que acontece? Isso coloca em xeque todo aquele discurso da superioridade racial. E foi justamente por isso, então, que a humilhação ela vai ser dobrada, tá? Certo? Então, eles perderam vários navios, perderam suas possessões na China, milhares de marinheiros morreram, tá? A marinha russa foi quase toda destruída, isso foi humilhante demais. Colocou em questionamento o darwinismo social. Tá? Aqueles bárbaros amarelos dos japoneses derrotaram os russos, tá? Isso irritou a todos, tá? Então significa que nós temos uma época onde a população está com a moral baixa, tá? Certo? A Marinha acabou de sofrer uma grande derrota, a população está com fome, nós tivemos aqui, né, uma grande fome que se abateu, e por isso nós tivemos aqui, né, fome, desemprego, etc. Nós tivemos um grande protesto em São Petersburgo, onde a população foi marchando até o Palácio de Inverno, tá? Certo? Onde fica a moradia de inverno da família imperial, e daí a população foi marchando até o palácio, quando de repente o exército cercou e eles começaram então a metralhar as pessoas na rua, tá? Esse protesto, esse episódio do exército atirando nas pessoas foi chamado de Domingo Sangrento. Foi um protesto pacífico. E a parte mais curiosa, esse protesto pacífico que era liderado boa parte por membros da igreja ortodoxa, certo? Que acreditavam no czarismo, então eles ficavam cantando as suas reivindicações, queremos comer, queremos mais emprego, mas terminavam seus hinos com a frase "E Deus salve o rei". Significa, em tese, era um protesto a favor do rei. Só que acontece que o czar não estava nem ali, certo? Nem estava no palácio. Nós temos um governo extremamente violento, um distanciamento do czar em relação às questões políticas, terminou num grande desastre e agora eles devem estar certamente gritando que, né? E o rei que vai para o inferno nessas alturas, um rei onde você mostra a sua devoção e pede a sua ajuda, ele passa a metralhadora. Então a população agora interpretou que o rei está contra a população. Por último, nós tivemos esse episódio chamado de Revolta no Encouraçado Potemkin. Tá? O que foi que aconteceu? Alguns marinheiros ali do Mar Negro, tá? Que estavam dentro desse navio aqui, que é um encouraçado Potemkin, são esses navios blindados. Chama-se de encouraçado porque ele tem uma blindagem, como se fosse uma capa de couro, né? Enfim. O que acontece? O encouraçado Potemkin, esse navio de guerra, os marinheiros se amotinaram. Daí eles tomaram conta do navio, certo? Daí eles ameaçaram, então, atacar, né, a cidade, tá? E eram marinheiros que partiam e tinham uma inspiração socialista. Que aconteceu que alguns outros navios também se juntaram, né? E ficou aquele receio de que daí o governo ficou com aquele receio de atacar esses revoltosos diretamente, porque os oficiais da marinha tinham medo que os outros marinheiros também insatisfeitos acabassem entrando na revolta. E o que aconteceu? Que esse navio, então, o encouraçado Potemkin, navegou em direção à cidade de Odessa, tá? Certo? Então foi uma revolta de marinheiros. Eles navegaram até a cidade de Odessa, na Crimeia, na península da Crimeia, porque lá já estava acontecendo uma greve. E acontece que daí os grevistas apoiaram essa revolta de marinheiros também, só que daí aconteceu o quê? Mesma coisa. Os soldados foram para lá, tá? Os soldados do governo cercaram a população e meteram bala na população. Então isso terminou também com uma repressão truculenta. E agora vocês já devem estar imaginando que o humor da população, tá, com esse czar está terrível, tá? A paciência da população está se esgotando, tá? E assim, esse nosso rei, totalmente isolado, continuava insistindo que a voz do czar é a voz do povo, mas o povo me ama e sei lá o quê. O bicho era tanso pra caramba, né? Mas enfim, continuando, o que a gente tem? A Rússia, mesmo devastada pela crise econômica e pelas greves e revoltas, o Nicolau II ainda
toma a terrível decisão de entrar para a Tríplice Entente, tá? Certo? Então veja aqui, nós já estudamos a Primeira Guerra Mundial, já falamos da Tríplice Entente, só que agora, mais do que nunca, você tem a consciência de que a Rússia que está entrando na Tríplice Entente é uma Rússia completamente esfarelada, né? Uma Rússia em farrapos, uma população faminta, né? Então, o que acontece? Os russos atacaram os austríacos na Tríplice Entente, né? Depois que a Áustria tenta invadir a Sérvia. Quem entra para defender a Sérvia da Áustria foi a Rússia, mas eles tiveram que guerrear também contra os alemães, e aí quando eles deram de cara com o exército alemão, eles levaram uma surra, tá? O exército alemão do Segundo Reich era extremamente bem treinado, bem armado, e o nosso czar, arcaico, absolutista, né, péssimo administrador, sem nenhuma noção da realidade, enviou para as trincheiras um exército imenso de pessoas despreparadas, com fardas inadequadas, armamento atrasado, e o que vai acontecer é que os soldados... ele enviou velhos, enviou crianças para as trincheiras, tá? Veja que maluquice isso, tá? Esse cara é um lunático, né? É um maluco, Nicolau II. E daí o que aconteceu? Que eles foram se bater com os alemães e levaram uma surra, e agora os soldados eles têm, depois de alguns meses de guerra, a clareza de que eles iriam morrer de qualquer jeito. Ou eles morrem pelas balas alemãs, ou eles tentam fugir das trincheiras, e eles seriam então condenados à morte, porque o crime de deserção, tá, ele é passível de pena de morte também, né? Então o que acontece? Essa guerra ela vai ser um verdadeiro desastre, e muitos russos então começam a preferir matar os seus próprios comandantes do que ficar ali servindo de isca para morrer pelas balas alemãs. Então o que acontece? Que muitos soldados acabam preferindo matar os comandantes e fugir das trincheiras, o que vai ser um verdadeiro desastre. Faz com que muitas pessoas então, fugindo das trincheiras, comecem a chegar, muitos soldados fugindo das trincheiras, deserdando da guerra, tá? Comecem a chegar de volta em São Petersburgo, de volta em Moscou, carregando armas.